sinais de que a educação com seu filho está falhando. Qual o pai não gostaria de ter uma prova, ou um aplicativo, ou um termômetro para saber se está fazendo certo ou errado? A gente costuma brincar que filho não vem com manual de instrução, e muito menos com um scorecard, com indicador de sucesso ou de fracasso. Qualquer pai adoraria saber, olha, eu vou te dar um termômetro e com esse termômetro você mede se a sua educação está dando certo ou se a sua educação vai dar errado. É mais ou menos isso que eu vou te oferecer nesse vídeo. Um termômetro para que você meça se a sua educação está dando certo ou errado. Um indicador de performance, um indicador de resultado, para você saber se você está no caminho certo ou se você precisa recalcular a rota. Pais adoram dizer que estão fazendo o melhor. Eu estou fazendo o meu melhor. E eu acredito que quase sempre estão mesmo. Nós, como pais, na maior parte do tempo, realmente estamos fazendo o nosso melhor mesmo. Mas o fazer o melhor não significa necessariamente que você está fazendo o certo. Então eu estou aqui como uma mãe também que fez e que faz diariamente o melhor. Mas eu adoraria que alguém me dissesse se eu estou fazendo certo ou errado. A intenção pode até ser boa, mas e o efeito? E o resultado? Nem sempre. É por isso que nós precisamos falar sobre sinais de que a sua educação está falhando ou está funcionando. E esse vídeo vai funcionar como esse termômetro. Não para apontar o dedo, mas para cutucar e elevar o nível de consciência. Aquela consciência que insiste em achar que tudo se resolve com frases prontas de rede social. O primeiro sinal de que a sua educação está falhando, e eu vou te dar alguns aqui, considere isso como um termômetro. O primeiro sinal é quando seu filho não suporta ouvir não. Cada negativa sua se transforma na Terceira Guerra Mundial. Pode ter certeza, algo na educação está fora do lugar. Criança, adolescente precisa de borda, precisa de limite, precisa aprender que frustração faz parte da vida. Se você nunca sustenta o não, se você sempre negocia o não, você está criando um pequeno ditador doméstico. E não se engane, esse ditadorzinho aí da sua casa, que hoje manda em você lá no supermercado, amanhã vai ser o adulto que não aceita regras no trabalho, que não suporta ouvir crítica e que acha que o mundo deve se curvar às suas vontades e ao seu umbigo. O segundo sinal de que a sua educação está falhando é quando você terceiriza a função de educar. Entrega essa função à tela, à escola, à igreja, à avó. Qualquer um serve ou faz, menos você. Só que educação, meus queridos, não se delega. Educar filho exige presença. A criança precisa olhar para o pai e para a mãe e saber: aqui estão os meus limites, aqui está a minha segurança. Quando você se ausenta, e eu não estou falando de presença física, mas eu estou falando de presença emocional, ele busca referência em qualquer lugar. Nas redes sociais, nos influencers, nos amigos, e nem sempre ele vai encontrar bons modelos. Então preste bastante atenção no lugar que você ocupa na vida do seu filho e se é você que educa. O terceiro sinal de que a sua educação está falhando é quando o seu filho tem medo de você. E atenção, medo não é respeito. Medo paralisa. Medo silencia. A criança que treme quando você chega, ela pode até se comportar, mas esse comportamento é só uma máscara. É teatro. É sobrevivência. E o preço disso é muito alto. Baixa autoestima, dificuldade de confiar em adulto, dificuldade de confiar em si mesmo, ou seja, você está criando um futuro adulto extremamente frágil. Você pode até se orgulhar de ter um filho obediente que tem medo de você, mas a obediência comprada pelo terror não é educação, é ditadura emocional. É criar adulto que vai ter medo da vida, medo dos outros, medo dos desafios. O quarto sinal de que sua educação está falhando é quando seu filho faz birra e você também faz. Sim, tem muitos pais que não educam, competem. A criança grita, o adulto grita mais alto. A criança se joga no chão, o adulto ameaça sumir dali. Eu vou desaparecer, um dia vocês vão acordar, eu não vou estar mais aqui. É a guerra das imaturidades. E cá entre nós, quando o adulto entra na disputa, ele já perdeu. Porque especialista em ser criança
é a criança. Não tente disputar infantilidade com uma criança, porque você já perdeu. Quem deve conter nessa relação não é a criança, é você. Você é o adulto. Se você não governa suas próprias emoções, quem governa é o birrento de 1,5 m. Se você não governa o que você está sentindo, como é que você vai governar o seu filho? As emoções do seu filho. Outro sinal clássico de que a sua educação está falhando. Quando a sua casa não tem rotina, não tem regra, não tem previsibilidade. Criança precisa de estrutura. Isso cria estruturação psíquica. Criança criada sem estrutura não tem estruturação psíquica, se torna um adulto caótico. Criança precisa saber que hora é hora de dormir, que dia é dia de arrumar o quarto, que estudo não é opcional, não é negociável, que escovar os dentes não é uma escolha, que comer saudável não é uma possibilidade. Sem isso, ela cresce sem noção de ordem, sem noção de tempo, sem noção de compromisso, sem noção do que é certo e do que é errado. Você acha que você está sendo só flexível, mas, na verdade, você está sabotando a noção de responsabilidade do seu filho. Quer mais um sinal de que a sua educação está falhando? Quando você confunde amor com permissividade. Acha que amar é nunca frustrar. Que amor é atender cada desejo do seu filho. Que carinho é dar tudo. Só que amor sem limite não é amor. É abandono disfarçado. Eu vou repetir. Amor sem limite não é amor. É abandono disfarçado. Ser amado em excesso faz tão mal quanto não ser. É deixar a criança refém dos seus próprios impulsos. Educar é frustrar? Sim. Educar é dizer, eu te amo, mas vai ser do meu jeito. É mostrar que o cuidado também se escreve com a palavra não. É mostrar que o amor também se escreve com a palavra não. E se você acha que o problema é só excesso de dureza e que isso é muito duro, engane-se. Educação também falha quando há ausência total de autoridade. Educação também falha quando tudo vira negociação, chantagem, barganha, troca. Isso é educação falha. Se você comer, você ganha presente. Se comer o brócolis, ganha doce. Se comportar, vai ter um prêmio. Se estudar, no final do ano, ganha isso. Assim, a criança não aprende valores, ela aprende comércio. Olá, tô passando aqui rapidinho no meio desse vídeo para te interromper e te dizer o seguinte. Você tá gostando desse conteúdo? Pois tem muito mais. No dia 10, 11 e 12 de novembro, faremos o evento Tradutor de Alma, um evento profundo e terapêutico, onde vamos entrar nas nossas dores, olhar para elas e ressignificá-las, porque 2026 nos espera, mas de forma diferente e transformada. Clique no link abaixo, faça sua inscrição e vem para o Tradutor de Almas comigo, 3 noites profundas e terapêuticas. E agora pode continuar assistindo seu vídeo, porque conteúdos maravilhosos como esse te esperam. Vira especialista em manipulação, em negociação, porque descobriu que os pais não têm palavra, os pais têm preço. Tem coisa que seu filho não precisa ser pago por isso. Te respeitar é uma delas, organizar o quarto dele é outra, estudar é outra. Ele não precisa ganhar prêmio, ele não precisa ser estimulado, porque isso é obrigação dele e a vida não vai viver premiando ele como adulto. Quer mais um sinal incômodo de que a sua educação está falhando? Quando o seu filho não sabe lidar com frustração nenhuma. O brinquedo quebrou. Nossa, para ele é o fim do mundo. Perdeu o jogo, desaba, apela, agride. Um amigo não chamou para uma festa ou para uma brincadeira. Pronto, é uma tragédia, ele deprime. Sabe o que isso mostra? Que ele nunca foi ensinado a suportar a dor, a queda, o limite. Você protegeu tanto seu filho, evitou tanto sofrimento, que agora criou alguém incapaz de enfrentar a realidade. A vida é feita de vitórias e derrotas, de alegrias e sofrimentos. E o seu filho precisa aprender isso no colo. E também há um sinal claro e silencioso de que a sua educação está falhando.
mas esse é um sinal devastador. E talvez seja o sinal mais triste e o maior indicativo de que a sua educação está indo por um caminho errado. Quando o seu filho não te procura mais. Quando ele não divide nada, quando ele não conta nada, quando ele não confia. A relação virou um muro, não ponte. Ele cresceu com medo da sua reação. Ou simplesmente percebeu que você nunca estava disponível de verdade. E quando essa porta se fecha, abrir de novo pode custar anos de análise e de terapia. Quando um filho fecha uma porta para um pai e para uma mãe, só com muita terapia para essa porta se reabrir. Freud explica, mas eu te traduzo de uma forma bem simples. O sintoma da criança quase sempre também é o sintoma da família. Quando a educação falha, não é a criança que dá problema. É a família que mostra, através daquela criança, suas próprias rachaduras. O seu filho é um raio-x da sua família. Educar exige presença, firmeza, limite, autoridade e, sobretudo, maturidade do adulto. Colocar regra não é ser opressor, é ser cuidadoso. Sustentar o não é ser cruel, é ser amoroso. Mostrar consequência não é castigo, é preparar para a vida. Sinais de falha na educação não são sentenças finais, meu querido. Eu estou te mostrando aqui sinais de que a sua educação está falhando, mas isso não é uma sentença, é um alerta. E todo alerta vira oportunidade de mudança. Quando a luz acende vermelha no avião, ela não quer dizer que o avião caiu. Ela quer dizer que tem alguns procedimentos para acontecer, porque senão o avião pode cair. Esses sinais que eu te mostrei é a luz vermelha, são um alerta. O que você vai fazer com isso? São oportunidades de mudança. Mas para isso, o adulto precisa parar de terceirizar, parar de se desculpar, parar de romantizar a própria ausência. Precisa assumir que educar é trabalho árduo, que exige paciência, repetição, coerência. E muitas vezes exige mais análise, mais terapia para os pais do que para os próprios filhos. Então, você que está assistindo o vídeo, se você percebeu que alguns desses sinais estão na sua casa, não se culpe, não se perturbe, mas responsabilize-se e pense num plano de mudança. Porque educar não é acertar sempre. Educar é estar disposto a corrigir o rumo. E, acima de tudo, educar é lembrar que o que forma uma criança, um adolescente e um jovem não são os discursos, mas são os exemplos. A bola está com você. É muito mais sobre você do que sobre seu filho. Bom trabalho!